Olá, Edson. Moro em uma cidade próxima de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E todos os dias eu escuto a sua história. Ou, pelo menos, a história das pessoas que contam para você. A história que eu vou contar é de minha santa mãezinha e de um demônio. O demônio e a minha santa mãe. Duas situações, Edson, completamente adversas. Minha mãezinha sempre foi uma pessoa do bem, sabe? Minha mãe sempre cuidou de mim, cuidou dos meus irmãos. Eu, por ser a filha mais velha, minha mãe, sabe, confiava bastante em mim para que eu ajudasse ela a cuidar dos meus irmãos. E então, eu era a mais velha da família, de uma família de 4 irmãos. Minha mãe, ela trabalhava na roça quando ainda jovem. Depois, sabe, ficou viúva. Eu, por ser a mais velha, cuidava da minha mãe, cuidava dos meus irmãos. E eu tinha um irmão caçula, Edson. O nosso caçula, sabe, veio até temporão, sabe? Depois meu pai morreu e minha mãe ficou sozinha com a gente. E eu praticamente ajudei minha mãe a criar os demais, por ser mais velha, como eu disse. Ali eu lavava roupa para o pessoal, para os vizinhos, lavava roupa, sabe, para as pessoas que não tinham como lavar, para viajantes, sabe, fazia faxina, eu ajudava a fazer de tudo. Ia carpir quando precisava carpir, fazia jardinagem, eu fazia de tudo, minha mãe também, sabe, minha outra irmã e meu irmão caçula, o único homem da família é o meu irmão caçula. Por isso ele foi criado de uma outra maneira nossa. De que maneira? Ele foi criado mais tranquilo, ele foi criado mais sozinho, ele foi criado, sabe, Edson, do jeito que a gente pôde criá-lo, porque a minha mãe, tadinha, ela não tinha muito jeito de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, porque tinha muita coisa para fazer. E eu, por ser a mais velha, como eu disse, a minha outra irmã, a gente ajudava a cuidar do caçula, sabe? Nós éramos em 4. E aí, Edson, o caçula foi crescendo, minha mãe ali foi trabalhando, logo eu comecei a namorar e veio aí, sabe, o meu namoro, e vai namorar daqui, termina o namoro, começa outro, até que eu conheci o meu marido. E aí, eram vizinhos, eles tinham mudado para nossa cidade ali, para nossa região. E a gente, nessa época, Edson, a gente morava em um povoado chamado Raimundo, aqui próximo de onde eu moro hoje, sabe, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Povoado Raimundo, o pessoal costuma dizer. E aí, ele veio morar ali com o pai dele, com os irmãos dele, e a gente morava ali também, a gente começou a se conhecer, logo começamos a namorar. E então, o namoro foi fluindo, eu gostando dele, ele gostando de mim, gente boa, sabe, meu marido. E até hoje a gente tá casado, gente boa. Hoje eu tenho 3 filhos, comigo e com ele, claro. E eu acertei nesse namoro. Tanto é que a gente namorou 1 ano e meio e noivamos. Durante o namoro e noivado foram quase 4 anos. Até que eu não podia largar minha mãe sozinha com os outros 3 irmãos. Tudo bem que a minha irmã já estava criada também, a outra irmã, mas o meu caçula, que é o meu irmão, não. E aí a gente tinha que cuidar deles e eu tinha a obrigação de ajudá-la. Depois de 3 anos e pouco, quase 4 anos, eu me casei. Fui morar um pouco mais longe, em um sítio, porque o pai dele arrumou um serviço para ele, para nós, ou melhor, em outro lugar, e a gente foi morar mais longe. Mas sempre que eu podia, eu estava lá ajudando minha mãe e ele também ajudava minha mãe. A outra, minha irmã, com o passar do tempo, também conheci um rapaz e na hora daqui, na hora dali, noivou, casou. Ficou a irmã e meu irmão caçula, sabe? A minha irmã solteira e meu irmão caçula, menino de 12, 13 anos, sabe? E você sabe que nessa idade dá trabalho, né? Logo teve que ir pra escola, indo pra escola, e a professora chamando minha mãe lá, que o meu irmão era rebelde, tarará, tarará, e sabe, não sabia se atribuía isso à perda do pai que veio pra ele, foi muito novo, enfim.
Meu irmão começou a dar trabalho para minha mãe, inclusive na escola, brigando, faltando, sabe, brigando com o professor. Olha, meu irmão começou a dar um trabalho incrível para minha mãe. Nisso eu já estava casada, a outra minha irmã casada, ficando somente a irmã, a pré-caçula e o caçula, que era ele. Só essa, que homem cresce bem mais rápido que mulher, sabe? Homem se forma bem mais rápido que mulher. Meu irmão por ter 12, 13 anos, e a minha irmã por ter 22 ou 23, ele ganhava dela, sabe, já. Ele ganhava da minha mãe na força. E aí foi onde começaram a ter os problemas. Minha mãe reclamando do meu irmão, minha irmã reclamando, mas não tinha mais a quem reclamar, a gente não tinha parente por perto, os tios nossos não se importavam com a gente, os irmãos da minha mãe, muito menos do meu pai. A gente foi criado assim, sabe? Na honra da minha mãe. Ali o tempo vai passando e meu irmão sempre dando trabalho, minha mãe não sabe o que faz. Aquilo foi forçando a minha irmã a sair de casa também, sabe? Porque eu não tiro a razão dela, sabe? Ela com 22 anos. Sabe, 22 anos, solteira, as outras duas casadas, que era eu e minha outra irmã. Ela fica com a minha mãe viúva, com o meu irmão dando trabalho, como se fosse filho dela, e não era filho dela, era irmão. Irmão não é filho, ainda mais que... E aí, com o passar do tempo, a minha irmã, ela foi desistindo, sabe, da minha mãe ali, e logo ela arrumou um namorado, sabe, eu tinha certeza que ela nem queria casar, assim, ela nem queria talvez envolver com uma pessoa tão rápido, mas aquela situação foi deixando ela tão desgostosa, foi deixando ela tão ansiosa que logo ela arruma um namorado e também vai morar com ele. Minha mãe, ficando só ela e meu irmão caçula. Eu ainda dizia um dia para minhas irmãs, nossa, mas a gente também, né? Eu casei, você casou, agora a Tata casou. Coitada da mãe. O nosso irmão só dá trabalho. Vai, mãe, mano, o que nós vamos fazer? A mãe tem que decidir. Se eu fosse a mãe, eu colocava ele pra fora. Eu já tentei falar pra mãe, sabe, mudar de casa, deixar ele lá na casa sozinho. A mãe não quer, a mãe tem dó dele. Então o que eu posso fazer? Eu não aguentei, não. Eu me sinto muito, mas eu não dou conta, não. Porque senão eu vou acabar brigando com ele, ele vai me machucar e eu vou acabar machucando ele também. A minha irmã caçula, a minha irmã, antes do meu irmão, que meu irmão caçula, antes dele, falou, olha, eu saí de lá porque ou eu ia machucar ele, ou ele ia acabar machucando a mim e não ia dar certo. Então, já que a mãe não quer se livrar dele, eu me livrei da mãe dele também. Não quero nem conversa com ele. A outra reclamou do mesmo jeito. Eu não reclamei tanto porque quando ele nasceu eu já era mocinho, então eu sou a mais velha da família. Eu vi minha mãe grávida dele, então, sabe, para mim se fosse meu filho. Só que eu também não poderia pegá-lo. E ali os dias foram passando, minha mãe morando lá naquele sítio, depois nós viemos para uma cidade depois de Paranaíba, mas na região do Mato Grosso do Sul. E ainda fomos para a cidade, porque no sítio já não estava dando muita coisa, e meu marido arrumou um serviço na cidade, e arrumou uma casa para minha mãe morar lá também. E, enfim, minha mãe não pôde mais ficar naquele local sozinha. E não era justo também que nós deixássemos minha mãe morando lá sozinha com o meu irmão, que já estava dando muito trabalho. E foi aí que minha mãe e meu irmão vieram para a cidade. Eu e meu marido, eu já tinha um filho, ele morava ali, mas pouco ia na minha casa, sabe? E ele ia, mas quando ia tinha meu marido, e aí ele tinha uma cisma do meu marido, sabe? Meu marido não afinava pra ele, sabe? Tratava de igual pra igual. Meu marido tratava ele como homem. Ó, rapaz, aqui não, hein? Ó, não sou tua irmã não, hein? Você me respeita aqui, senão... E meu marido uma vez chegou a dar uns tapas nele, sabe? Eu dei graças a Deus, nossa bem. Eu quero te dar os parabéns, viu? Ninguém nunca fez isso com esse moleque. Não, comigo não, é melhor ele não vir em casa. Viu, amor? Meu marido sabe, sistemático, e é até hoje, ó. Se for pra ele vir aqui, pra ele desrespeitar você, desrespeitar o nosso filho, e a mim, ele não vem aqui que eu vou bater nele. Aqui não. E ele sabia disso. Tanto é que quando ele ia em casa, era meia hora, me chamava ali e tal, e conversava, pedia alguma coisa. A hora que meu marido vinha chegando, ele, vazava no mundo correndo. Nem queria conversa, porque não tinha conversa com meu marido com ele. Era, bom dia, boa tarde, você tá precisando de alguma coisa? Então tchau e obrigado. Era assim. Então ele tinha um receio de ir na minha casa. Na casa da outra irmã, também ele não tinha muita intimidade com ela. Era mais eu, porque eu era mais velho. A anterior a ele nem conversava com ele, porque saiu de casa por causa dele, dando trabalho, e saiu de casa com dó da minha mãe. Encurtando um pouco a história, a minha mãe foi ali, sabe, envelhecendo com esse rapaz.
Ele completou, Edson, 18 anos de idade. A gente achava que quando ele tivesse a maioridade, ele fosse virar gente, talvez, era coisa de adolescente, de criança, mas não. Ele completou 18 anos, aí que piorou, sabe? Ninguém manda em mim, eu que mando em mim, entendeu? Do meu jeito, que quiser bem, que não quiser é assim mesmo. Era assim que ele tratava, porque aí ele já era homem, né? Já tinha 18 anos. Já achava que podia tudo e a gente não podia mais com ele. Só com o meu marido que ele não tirava farinha. O resto ele mandava mesmo. E a gente, com medo dele, também ficava quieto. A minha mãe chorava aos cantos, reclamava. E eu, por muitas vezes, e as minhas irmãs, por muitas vezes, disse: mãe, vem morar com a gente. A senhora, ele não, a senhora. Eu posso morar aqui em casa. Meu marido dizia: não, minha sogra, só pode vir. A senhora, viu? Esse marginal, não, a senhora. A outra, minha irmã, a mesma coisa. A outra que casou também, sabe, nós três acolhia minha mãe. Qualquer um de nós, minha mãe podia fazer rodízio se quisesse. Só que mãe é mãe, Edson. Apesar do filho não valer nada, apesar do filho ser, sabe o que é, mas a mãe que é mãe não abandona. E minha mãe era mãe. Ela não abandonou. Tanto é que minha mãe ficou vivendo, correndo risco com ele. Ele chegava de madrugada, ele passou a usar drogas, sabe? Naquele tempo, mas passou a usar drogas, ele passou a chegar alterado. Uma vez a minha mãe estava com o braço roxo, eu perguntei, ela disse que tinha caído, depois nós descobrimos que não era verdade, que ele tinha batido nela, enfim. A situação começou a ficar preocupante. Mais do que já estava, sabe? Minha mãe começou a esconder as coisas da gente por causa dele. Um dia ela estava com o braço roxo. Mãe, o que foi isso, mãe? Ô mãe, o que foi? Não, nada não, eu escorreguei. Mas como, mãe, escorregou? Eu bati o braço na quina da porta, foi isso. Depois de algum tempo, nós conseguimos descobrir que não era verdade. Ele tinha, assim, sabe, apertado os braços da minha mãe para pedir dinheiro, para comprar drogas. Minha mãe disse que não tinha. E ali começaram as agressões em minha mãe. Quando nós descobrimos, Edson, o fato já acontecia já há algum tempo. E minha mãe escondia da gente. Um dia, meu marido e eu fomos na casa de minha mãe e ele estava lá alterado, sabe? Estava alterado. E aí eu cheguei e ele já foi xingando, meu marido chegou: aqui a casa é minha, viu? Faz favor, você não vai entrar aqui não, a casa aqui é minha, eu que mando aqui, some daqui. Meu marido falou: rapaz, eu vou entrar e você não vai achar que você é tão machão assim não, tá? Comigo não, você sabe. Não é porque é tua mãe que mora aqui, eu não vou entrar, quem manda aqui é a tua mãe, não é você. E eu vou entrar e acho bom você calar. Sabe, bateram boca ali, e sabe, começou a ameaçar. O meu marido já pegou o pedaço de pau que tinha, já partiu pra cima dele, sabe, e correu atrás dele, enfim, ele sumiu. Nós ficamos ali, meia hora, minha mãe começou a chorar. Nossa, tá insuportável, não sei o que vai acontecer comigo, eu não tô aguentando mais, me dizia minha mãe. Meu marido, com os olhos rasos d'água, disse: olha, minha sogra, só tem um jeito. Ou a senhora sai daqui, ou esse rapaz vai acabar me matando. Não chega tanto, minha mãe disse. Não, eu tô falando sério, sabe? Ou a senhora sai daqui, ou esse rapaz, uma hora ele vai surtar e vai matar a senhora. A hora que ele achar que a senhora vai atrapalhar a vida dele, ele vai lhe matar. Você pode escrever o que eu tô falando, é assim. Não, eu não vou abandonar, não. Eu vou conversar com ele. Ele vai melhorar, minha mãe dizia. Eu fiquei com o coração na mão quando fui embora dali. Fomos embora. Minha mãe, chorando, ficou em casa aguardando por ele. Porque quando meu marido correu atrás dele com um pedaço de pau, ele não foi bobo de enfrentar. Meu marido era bem mais forte do que ele. E então, ele correu. Ali ficamos naquela angústia. No outro dia, ficamos sabendo da mãe. Ele tinha voltado, tinha brigado de novo. Mas eu sabe, minha mãe foi escondendo. E a situação foi piorando. Um belo dia ele acabou ficando preso 3 ou 4 dias. Sabe, depois foi solto. E aí minha mãe já começou a ter mais problemas ainda. Que ele passou a levar um monte de gente em casa, na casa da minha mãe. Essas pessoas que usam droga, essas pessoas desse mundo do crime começaram a frequentar a casa. Tinha dia que a minha mãe tinha que sair da casa para ele fazer festa e ficar com os amigos. E um belo dia minha mãe apareceu na casa da minha irmã mais nova e contou que ia ficar lá aquela noite porque o teu irmão tinha expulsado ela da casa. A minha irmã endoidou. Só que minha mãe, conhecendo a mim, conhecendo meu marido, não quis contar nada. Não, mãe, a senhora fica aqui, mas sabe você resolver isso, a gente não pode fazer. A gente não pode associar dessa maneira, ele não pode fazer isso, mãe, a gente tem que arrumar uma solução, mãe.
Não dá mais, não dá. Nisso ele já tinha 24 anos, Edson. 24. É aí que a situação estava piorando. O tempo ali foi passando. Minha mãe depois, no outro dia, voltou para casa. E aí foi outra briga, e foi briga, e briga. E sabe, a gente já não tinha mais paz. Eu não tinha mais paz, meu marido não tinha mais paz. Minhas irmãs não tinham, o marido delas não tinha. Minha mãe piorou, a gente não tinha mais paz. Sabe que um dia eu cheguei a pensar, nossa Deus, mas tanta gente morre boa, não é que a gente está pedindo a morte do meu irmão não, mas se ele morresse, Senhor, seria ajudar tanta gente, sabe? Eu nunca imaginava que a gente pudesse pedir a morte do próprio irmão, nunca. Naquele dia eu conversando, disse, Deus, mas tanta gente boa que morre. Meu irmão não dá paz para minha mãe, meu irmão não dá paz para mim, meu marido, as minhas irmãs, meus cunhados, o meu irmão sozinho, ele tira a paz de toda uma família. Senhor, eu cheguei a pedir a morte dele, sabe? Cheguei a pedir mesmo, não tenho vergonha, eu pedi a morte dele, mas não aconteceu. E aí, num dia 24 de novembro, é uma data de um ano aí, nós estávamos em casa, eu, meu marido, minhas irmãs, cada um na sua casa, e na noite anterior, no dia 23 de novembro do ano, ele tinha brigado com a minha mãe. Brigado, xingado, tentou agredir minha mãe, não agrediu porque um vizinho entrou no meio, enfim. No dia 24, ele acabou chegando em casa mais tarde, por volta aí das 8 horas da noite, alterado, chegou brigando, minha mãe não tinha... Sabe, não tinha a mistura que ele queria, já começou a bater as panelas no chão, e foi indo e bratando e quebrando panela, e vai, e xinga minha mãe de tudo quanto é nome, minha mãe tadinha chorando, e ele queria comer e não tinha a comida que ele queria. Sabe quando vira aquele inferno? Sabe aquela pessoa que parece que foi o capeta que mandou na terra e não foi? Entendeu? Ele chegou aquele dia alterado, nervoso, queria uma comida que não tinha, não comprava nada para casa, não trabalhava, só comia que a minha mãe colocava em casa, passou a furtar para fazer compra de drogas. Ele estava fazendo um inferno na vida de minha mãe. Naquele dia, ele chegava por volta das 8 da noite, ou naquela noite, minha mãe, sabe, tinha feito a comidinha dela, ele não gostou da comida, começou a quebrar tudo, e quebra daqui, quebra dali. A minha mãe ficou com dó dos três, sabe, das suas louças. Não, para, ô filho, para com isso, filho, a mãe não tem, para. Não, você não presta, você é uma vagabunda, e tá, e vai, xinga daqui, xinga dali, sabe. Ele dá um tapa no rosto de minha mãe, Edson. Esse marginal, meu irmão, sabe, ali, e vai brigando, e minha mãe entrou, sabe, pra ele não quebrar os trem tudo da casa, porque ele tava alterado, e minha mãe, não, filho, não tem, fazer o quê? Vai pra lá, deu-lhe um tapa no rosto de minha mãe que caiu no chão. Minha mãe começou a gritar por socorro, sabe? E ele começou a bater na minha mãe, e vai, e deu tapa, deu chute, deu soco, e ali não chega ninguém, e ele vai batendo, e minha mãe vai chorando e vai gritando. De repente, o ordinário passa a mão em uma faca, Edson. Não contente, deu tapa no rosto da minha mãe, e chutou minha mãe, xingou minha mãe, tudo quanto é nome, minha mãe gritando, e sabe, ele talvez com medo de chegar alguém, ele pega uma faca e simplesmente golpeia a minha mãe por mais de 10 vezes. Esse demônio, ele golpeou a minha mãe, Edson, por mais de 10 vezes. Sabe, e minha mãe gritando, e ele golpeando minha mãe, e ele matou a minha mãe na cozinha da casa dela. Sabe, quando o pessoal percebeu, foram cessando os gritos, e vai, e ele ainda saiu na rua com a roupa toda suja de sangue, com a faca na mão, e dizendo, eu matei ela, e saiu correndo, Edson. Ali os vizinhos chegaram correndo, meu Deus, que é isso? E sangue por todo quanto é lado, ele na rua, e chama a polícia, e corre, e ele se esconde, e vai daqui, vai dali, todo mundo atrás, e tentou socorrer minha mãe. Minha mãe já chegou no hospital, já sem vida. O desgraçado do meu irmão, ele matou a minha mãe, Edson, a facadas. Depois da madrugada, a polícia o encontrou sentado em uma calçada, num bairro talvez meio distante dali, mas com a roupa do crime, com o sujo de sangue. A polícia foi chamada
e o prendeu. Levado para a delegacia, ele foi prestar depoimento, sabe, Edson? Na mais pura frieza. Na delegacia, ele ria. O delegado perguntava a eles: mas você matou sua mãe? Ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo. Morreu. Era assim que ele falava, no deboche. No deboche. O delegado disse que em momento algum ele teve algum tipo de arrependimento. Em momento algum ele lembrou ou esqueceu que era a mãe dele que ele tinha matado. Não estava nem aí, Edson. Foi ouvido, ficou preso, foi julgado, condenado e foi para a cadeia. A minha vida, a das minhas irmãs, do meu marido, dos meus cunhados, dos meus filhos, sobrinhos, nossa vida tinha sido manchada. Esse inferno desse rapaz, ele destruiu a vida da nossa mãe e a nossa. Ali, o sentimento que a gente tinha e eu tenho até hoje é um sentimento de muita dor. De perdão, eu não sei. Perdão, eu não sei. Sabe por quê, Edson? Porque ele foi preso, foi transferido para uma capital aqui do Mato Grosso do Sul. E um dia a polícia ligou aqui em casa para dizer que o meu irmão, esse infeliz que matou a nossa mãe e a nós também, tinha cometido suicídio na cadeia. Ele tinha se matado. A polícia perguntou se a gente ia velar, o que a gente ia fazer, porque o corpo estava já no ML para ser entregue à família. Na hora eu liguei para minhas irmãs, começaram a chorar, meu marido, e todos nós decidimos que enterrasse lá mesmo onde tivesse, que a gente não iria receber o corpo dele, que a gente não iria derramar uma lágrima por ele, mesmo morto, e que a gente preferia nem saber que ele tinha morrido, porque para nós ele foi covarde, se é que ele se matou. Morreu sem pagar o que devia à própria mãe, e foi a vida. Se ele tirou a vida dele, Edson, foi covarde. Foi covarde. Se lá dentro da cadeia tiraram a vida dele, foi mais que merecido. Ele não merecia viver mais nessa terra. Mas não éramos nós que iríamos dar um fim nele. Da minha parte, até hoje, eu não consigo perdoá-lo, nem minhas irmãs. Esperamos que Deus que sabe tudo e de todas as coisas, Deus tome conta desse caso. Hoje, mais de 10 anos se passaram e a tristeza continua em nossos corações. Hoje, mais de 10 anos se passaram e a dor continua na nossa mente e coração. E a saudade de mamãe. A saudade de uma mulher que ficou viúva muito cedo, que ficou com 4 filhos para cuidar. E cuidou. É muito grande. A minha mãe e nem nós tivemos culpa nenhuma culpa dessa ovelha negra ter saído desta maneira. Que o resto saiu do mesmo local, da mesma forma. Só ele saiu assim. A você, mãe, onde quer que esteja, muito obrigado. Deus abençoa a minha mãe. E por mais que esse verme fez isso com a nossa mãe, conhecendo bem o coração de minha mãe, por tantas vezes nós pedimos para que ela fosse morar com a gente e deixasse ele, ela não deixou. Eu tenho certeza que a nossa mãe, perdoou esse demônio. Ela perdoou, mas nós não. Obrigado, minha mãe. Descanse em paz. Isto é história que a vida conta.